trazendo a informação do Carlos Andrés Gomes, que é o atacante que acertou com o Vasco da Gama, que é um jogador que tem 22 anos e vem como ponta-direita, empréstimo com obrigação de compra. Até trouxe os detalhes dessa negociação. O Vasco vai pagar menos de €1 milhão pelo empréstimo desse jogador de forma parcelada, com uma compra fixada entre 4 e 5 milhões de euros por 60% dos direitos dele. E é um atleta que o Vasco tem como controlar essas metas. Se ele não for bem, o Vasco não vai precisar comprar. São metas controláveis. Mas, obviamente, se ele for bem, é um jogador que é uma promessa, que saiu aqui do futebol colombiano, do Milionários, foi muito bem na MLS, conseguiu contribuir com gols e assistências, e lá no Rennes, da França, que é o clube que ele estava, ele não conseguiu ir tão bem. Então o Vasco da Gama fez um processo de convencimento, esticou um pouquinho a corda, porque Corinthians e Cruzeiro também estavam interessados. Fernando Diniz ligou para ele, entrou em contato. Então é um jogador que está chegando no Vasco da Gama para ser um novo reforço. Pé direito ou pé esquerdo? Pé direito. Ele joga de ponta direita, jogador mais arisco, digamos assim. E aí, para a parte da zaga, ontem, e na semana inteira eu venho cobrando isso e venho apurando também, e eu descobri que o Vasco da Gama tem conversado com um zagueiro que é do Galatasaray, que se chama Carlos Cuesta. É um zagueiro colombiano. Ontem eu até trouxe essa informação na minha live e hoje eu consegui descobrir quem é o jogador, né? É um jogador de 26 anos que não conseguiu ter tanto espaço no Galatasaray, mas em vários momentos foi titular da seleção colombiana. Como eu disse aqui, ele é forte fisicamente, tem boa saída, mas ele não é tão alto. Ele tem 1,79 e 1,80. Medel. Então, ele é um pouco maior que o Medel. Ele não é tão alto, mas ele é muito bom na saída e tem ótima impulsão, conforme a apuração que eu tive. Então é um jogador que vai ser difícil, porque tem outros clubes querendo, porque é um jogador de seleção colombiana, mas que o Vasco tem sim a intenção de trazê-lo para poder ser esse cara que chega para resolver. E esse é pé direito? É pé direito. É pé direito. É o que o Vasco precisa. É o que o Vasco precisa. Ele joga dos dois lados, mas ele tem condições. Ele é pé direito, é um jogador que eu já até assisti alguns vídeos hoje de manhã apurando sobre esse atleta, me agradou, digamos assim, me agradou. Acho que chega e talvez resolveria o problema do Vasco da Gama, mais até do que o que o Vasco tem hoje. Vamos mostrar, só antes de ir para o Flamengo, o mosaico que fez a torcida do Vasco. Muito bonito. Tá aí a festa sempre muito bonita em São Januário, esses tradicionais fogos que há muitos anos acontece isso antes das partidas. Muito bem. E o mosaico que o Vasco fez... 3D, né, Pedrosa? Sim. Bonito Botou demais. Juntos Somos Mais Fortes, aí colocou algumas ilustrações ali, o Almirante, do lado direito a torcida do Vasco e do lado esquerdo alguns jogadores, o Nuno, Coutinho, o Verratti, Rayan, Piton, o Diniz e também o Léo Jardim com o Tietê. Mais uma vez, destacar aqui... Legal. O time, né, destacar a partida do Tietê mais uma vez, cara. Fez um excelente jogo ontem, muito beneficiado também pela qualidade que o Jair tem na saída de bola. Mandar um beijo, sabe para quem? Pro Almirante, menino que faz. O Almirante. Com meu ontem o Tietê deu umas pancadas na cabeça dele. Eles são amigos também. Um beijo para meu grande amigo que faz o boneco do Almirante. Entendeu? Ele é um maravilhoso. Na hora do gol, o Tietê deu muita pancada na cabeça. Olha aí. Bora falar agora sobre o Vasco de olho em um zagueiro colombiano. Depois de fechar a contratação do atacante colombiano Andrés Gomes, o novo alvo é Carlos Cuesta. Zagueiro de 26 anos de idade, pertence ao Galatasaray. Esse cara surge muito bem no Atlético Nacional, é vendido para o futebol belga, por lá deixou boa impressão no Genk. Até que ele é negociado com o Galatasaray, onde a coisa não acontece. Uma série de lesões musculares e o fato de ser usado mais como lateral do que como zagueiro impediram que ele se tornasse uma peça importante, até por isso o Galatasaray topa fazer negócio. A proposta do Vasco, empréstimo com obrigação de compra se algumas metas forem alcançadas. Quem acompanhou a Copa América vai se lembrar do Carlos Cuesta, ele foi titular da seleção colombiana, vice-campeã, perdendo apenas na final para a Argentina. Bora falar agora... Vá com os reservas. Abraço, Ed. Bom, isso é uma torcida de todos nós. O Atlético também está numa posição ali que não é muito confortável em termos de Campeonato Brasileiro. Não sei até que ponto é para o Atlético Mineiro importante a Copa Sul-Americana, né? Mas acredito que seja importante também. Mas no domingo, um pouco antes do jogo, a gente vai saber a escalação. Agora, na minha opinião, Alan Sérgio, eu acho que tem que ganhar, independente do time que o Cuca mande a campo.
Eu sou Vasco. O Vasco é grande, o Vasco é gigante. O Vasco tem bons jogadores. Se o Felipe Coutinho jogar o que pode, se o Thiago Mendes jogar o que pode, se o Paulo Henrique, Piton, enfim. Se a bola chegar, o Verratti sabe fazer gol. Acho que ele ainda é o artilheiro do ano aí no campeonato, no futebol brasileiro. Então, cara, o Vasco tem muita qualidade, tem um técnico que já foi recentemente técnico da seleção, técnico campeão da Libertadores. Então, assim, tirando a minha parte pessoal lá com o presidente, eu acredito pra cacete no Vasco. Acredito pra cacete na camisa, na força da torcida, em São Januário. Então, independente do time que o Cuca trouxer, eu acredito que o Vasco possa vencer. Galera, e agora vou atualizar todos vocês sobre as notícias do Vasco da Gama, novas atualizações importantes, principalmente envolvendo o mercado da bola. De imediato, peço desculpa a vocês que minha voz não tá legal, mas de qualquer forma vou tentar fazer aqui o máximo para passar todo o conteúdo do Vasco da Gama. A primeira delas, informação do Vene sobre a chegada de Andrés Gomes, jogador colombiano com passagem pelo Milionários, Real Salt Lake da MLS e que estava no Reims da França. A informação do Vene é a seguinte, ó. Novo reforço do Vasco, Andrés Gomes ainda não tem data para chegar no Rio de Janeiro. O time carioca e o Reims ainda estão na fase de troca de documentação para oficializar a operação e o atacante poder viajar ao Brasil. O Andrés Gomes é um ponta-direita, atua com a perna direita, muita qualidade, bom jogador. E na minha opinião, sendo bem sincero, eu acho que é um jogador que pode ajudar muito a equipe do Vasco. É um cara de muita qualidade, boa finalização, pode facilitar também a vida do Pablo Verratti, mas o Vasco pode não parar por aí. O Vasco parece que abriu a caixinha da janela de transferências e agora parece que vai realmente engrenar toda essa situação. Mas complementando sobre o Andrés Gomes, ele não se sabe ainda quando que vai viajar para o Rio de Janeiro, mas ele não está mais na França, ele está na Colômbia para que possa buscar ali, possivelmente, a situação do visto e tal, para agilizar toda a documentação. Sobre o jogador envolvendo o Carlos Cuesta, que é o zagueiro colombiano, está no Galatasaray, passou pelo Genk e que o Vasco negocia. A informação é que o negócio está próximo. A galera na torcida vascaínos, na verdade, né, passou a seguinte informação para a galera vascaína. Vamos lá. O Vasco está muito próximo de contratar Carlos Cuesta. O canal na torcida vascaínos teve acesso aos detalhes da negociação entre Vasco e o Galatasaray pelo zagueiro Carlos Cuesta. O Vasco pagará, olha só, bem atento em relação a isso, ó. O Vasco pagará 1 milhão de euros pelo empréstimo do jogador, com opção de compra de mais 4 milhões de euros condicionados ao cumprimento de metas estabelecidas, algo muito semelhante ao que foi feito pelo Vasco com Andrés Gomes. A diferença é que, por um acaso, se o Andrés Gomes alcançar as metas, o Vasco vai ser obrigado a comprar. Em relação ao Carlos Cuesta, seria uma opção de compra baseado nas metas. Pelo menos foi isso que eu consegui entender da matéria na torcida vascaínos. A informação é que o Galatasaray está analisando, né, vendo como é que vai ser a proposta para dar uma resposta ao Vasco da Gama. Um detalhe importante, né, que a gente não pode esquecer, é que o Ekrem Konur, né, que é um jornalista que é muito conceituado, ele passou que o Vasco quer, mas também o Spartak Moscou, o Feyenoord e também o Anderlecht também querem o jogador. Então o Vasco enfrenta uma concorrência pelo atleta Carlos Cuesta. E para finalizar, um craque francês pode estar chegando na equipe do Vasco da Gama. Também, segundo informações da torcida vascaínos, o Vasco tem interesse na contratação
de Jonathan Iconé, jogador da Fiorentina. Ele passou também pelo Como da Itália e acabou ali tendo 12, 13 jogos mais ou menos. É um jogador de qualidade. Atua na ponta direita, joga com a canhota, bom jogador. E um detalhe importante é que o atacante francês trabalhou com Admar Lopes no Lille e vem conversando com o diretor de futebol do Vasco da Gama. Você gostaria de Iconé, Carlos Cuesta? Qual a sua opinião? Coloca nos comentários que eu vou estar lendo geral. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, velho, tamo junto e é nóis! Fui!